Tiago preparou algumas perguntas, não perguntas sobre nudes, essas coisas eu não faço. Mas depois ele quer também que vocês participem e aproveitar que ele está aqui para perguntar para ele o que vocês quiserem perguntar. Né? Eu abro a pergunta, né, eu acho que é uma pergunta que a gente tem, né, principalmente pessoas que querem fazer parte da indústria de entretenimento, pessoas que têm essa vontade, né, e aí, às vezes ainda no começo. Quais são os maiores desafios que você acredita, né, que as pessoas que vão, né, ingressar nessa indústria de entretenimento, de música, quais são os maiores desafios que vão encontrar, que você encontrou e que elas podem encontrar ao longo dessa jornada delas? Cara, acho que não são os, é um só. Paciência. Porque entretenimento, todo mundo na sociedade gosta de entreter, né? É uma coisa natural do ser humano. Mas se você ter tempo para entreter, é difícil. Então, como é que eu, uma vez que sou entertainer, ou eu entro para a indústria, construo algo ou meu produto para alcançar essas pessoas? Que outra hora sou eu também na outra posição. Uma hora eu sou entertainer, outra hora eu estou consumindo entretenimento. Eu cito a paciência porque o entretenimento leva tempo. O entretenimento leva tempo, não tem jeito. E quando eu falo que leva tempo, é você pensar o seguinte: vou fazer um show. Não adianta eu chegar lá e vou fazer um show. Preciso montar o palco, preciso montar o show, preciso preparar isso. Assim como a pessoa, quando vai para um jantar, um restaurante, ou vai para um show, ela também tem um tempo de preparo. E por que eu cito a paciência? Porque na posição de entertainer, você tem que lidar com pessoas. E lidar com pessoas, eu sou chato pra cacete. Teve gente que riu alto aí. A paciência é essencial. Então, para um artista ou para um câmera que lida com o entretenimento, ele está sempre rodeado de situações ou pessoas. A paciência, às vezes, é de esperar o público chegar, ou a paciência, às vezes, é do equipamento que precisa chegar, ou a paciência é o tempo que eu preciso trabalhar o processo de educação, de aprendizado, para poder levar aquilo que eu acredito para um público. E a paciência dói. E quando você quer fazer alguma coisa e fala, ó, tá, mas agora não, rapaz, imagina a sua mãe falar assim, eu quero sorvete, não, agora não. O agora não dói. E entretenimento exige essa paciência. Então qualquer pessoa que entrar numa faculdade, ou numa tour, ou o que quer que seja relacionado ao entretenimento, tem que entender que entreter são pessoas. E lidar com pessoas tem que ter paciência. Uma pessoa de RH não pode não ter paciência numa empresa, porque ela lida com pessoas, ela tem que entender as pessoas. É muito mais uma psicologia do que, eu vou aqui, uma artista num palco, ela é muito mais psicóloga de um prazer do que educação musical. Entendeu? Então, nessa hora, a paciência com que as pessoas vão demorar para adquirir o conhecimento daquilo que você está levando. Por isso que muita gente se frustra. Quando não entendeu o que eu estava... É difícil, porque pessoas, nós, somos difíceis. Então, paciência eu acho que é a chave para qualquer carreira, inclusive no entretenimento. Só que esse CD foi gravado em conjunto com a estrutura do Nacena aqui, e eu queria dizer que, assim, sou super grata ao Nacena, desde os e-mails que eu recebi, o camarim, né, todo preparado para quando você chega, o próprio equipamento que eu gravei lá com o Ricardo Mosca, gravei piano, gravei toda a parte de percussão, com o áudio que vinha da Itália, a voz que chegava da Itália, eu colocava, voz e violão chegava da Itália, lá gravava o piano em cima daquele áudio, e todo o espaço, toda a estrutura, então eu acho assim, não fica devendo nada para ninguém, ficou à altura de tudo. Bom. E eu altamente sou agradecida e recomendo que as pessoas possam visitar o seu estúdio. Obrigado, fico agradecido. Obrigado. Eu tenho mais perguntas, mas se alguém quiser entrar, pode. Eu queria que você falasse um pouco mais desse novo empreendimento seu da agência de publicidade que você montou e saber se você oferece serviços de captação de patrocínio para artistas que já têm uma certa relevância no mercado, esse tipo de coisa. Tá. Bom, que eu montei nos Estados Unidos, você está falando, né? Tá. Eu fui convidado recentemente. Na verdade, há um tempo eu tenho já um escritório nos Estados Unidos. E esse escritório, basicamente, ele é um escritório de relacionamento com as pontas. Então, eu nem me coloco na posição de publicitário e nem de detetor do que eu negocio.
É um escritório de representação, onde de um lado eu tenho o talento, o produto, e do outro a propriedade ou a empresa. Então eu faço essa conexão. Fazendo essa conexão, essa empresa tem dado muito certo porque eu olho para o objetivo do negócio e não para a essência do mesmo, porque não é meu. Se o cara fala, eu quero isso e eu tenho isso, eu falo, vocês precisam se falar, e disso eu tiro o meu negócio. É literalmente este meu papel como conector. E aí, está indo muito bem, está dando muito certo, porque é simples o meu papel. Eu não entro nas esferas dos extremos, eu simplesmente facilito, então eu sou um solucionador. Na segunda pergunta que você faz, sobre patrocínio para artistas, tem relevância? Não. Não, porque quando um artista procura um patrocínio, o patrocinador não está olhando para o artista, ele está olhando para a audiência do artista. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso entender a audiência desse artista. E, obviamente, que aí eu teria que parar, ou ter um departamento que só fizesse esse processo, para levar isso para as empresas e falar, olha, aquele artista, ele tem esse alcance, tem parará, por que vocês não patrocinam aquele evento? A gente vê isso acontecendo com vários eventos, com o próprio Name Right no Credit Card Hall é um exemplo desse. Mas para eu construir isso, eu tenho que pensar que já existe a Time for Fun, por exemplo, que ela entrega, ou já existe a Globo, que ela entrega essa visibilidade de audiência. E nesse papel de entrega, o artista ele é só um elemento no meio. Por isso que é tão difícil o artista conseguir ser fomentado pelas marcas. Porque para a marca, o artista, infelizmente, não releva a vida dele. Exceto o conteúdo, mas o conteúdo ele vai pagar pouco. Ele não vai pagar o que gera. O que gera são as pessoas que esse artista traz. Por que eu não faço isso? Porque, na verdade, eu estou exigindo de um artista que ele convença a marca de que ele é o artista que a marca tem que patrocinar pela turnê dele. Aí a marca fala, eu sou a Coca-Cola. E por que eu tenho que patrocinar a sua vida? Eu não sou seu empresário, eu não sou seu artista. Por isso que sempre dá conflitos. Existem casos isolados? Óbvio que existem casos isolados. Mas, de um modo geral, a Coca-Cola, a Pepsi com o Michael Jackson, ela não estava olhando para o Michael Jackson, o talento, ele é bom demais. Estava olhando a influência cultural que ele estava trazendo. Então eu trabalho, na verdade, para as marcas e não para os artistas. Porque nessa hora o meu negócio é bem melhor sucedido porque eu trago solução para a marca e detecto a cultura. O que está falando com esse público sertanejo? Fulano de tal? Eu não estou falando do cantor sertanejo. Porque hoje é um, amanhã vai ser outro. Então eu perco meu negócio se eu focar em um. Se eu olho a cultura do mercado, eu relevo isso para essa marca. Ele sim é meu cliente. E o artista, de um modo geral, acaba sendo beneficiado. Mas se eu entro para a ideia do trabalho do artista, como fomentação, como mecena, é o trabalho do empresário. E a marca não quer ser empresário. Por isso que muita gente bate cabeça, e a marca fala, eu não estou nem aí para a sua arte. De novo, existem casos isolados, isso é fato. Mas se você considerar a quantidade de artistas que tem no mundo, e a quantidade dos que conseguem uma coisa ou outra, às vezes até o amigo que emprestou, que tem a empresa e colocou um dinheiro no departamento de marketing. Mas não é a arte aí falando. Né? Então se eu vou gerenciar o artista, a arte dele não tem o valor que precisa para essa marca. O artista que está começando, que quer atingir o seu público, você acha que o foco dele tem que ser na arte ou no entretenimento? No entretenimento. Porque você falou atingir o público. Porque aí tem essa divisão, né? Eu quero fazer arte. Ponto. Estar aqui hoje de manhã é a arte. Porque existe essa discussão do que é a arte. E aí fica-se anos e anos falando, mas essa música que eu faço é arte de verdade. O cinema francês é arte de verdade, Hollywood não é arte de verdade. Aí eu crio a arte, como todo mundo pode criar. Aí eu vou querer que as pessoas concordem com a minha arte. Ninguém é obrigado a concordar com uma coisa só. Então, quando você quer alcançar público, você tem que focar no entretenimento. Você tem que ter arte. Como qualquer pessoa tem que ter arte. O câmera, o engenheiro de som de um artista desse é tão importante quanto o artista. Se ele não tiver sensibilidade artística, ele não consegue equalizar o som para aquilo conectar com a audiência. Então, a arte de trabalhar, a arte de ouvir, a arte de perceber, faz parte do que a gente está falando. Mas alcançar o público, é necessário pensar em entretenimento. Por quê?
Quando eu vou num show, quando nós vamos num show, o que a gente quer? Entreter. Eu não vou lá para aprender a cantar. Aliás, eu vou olhar quem eu admiro porque eu não consigo cantar, porque eu não consigo tocar, porque eu não consigo fazer o que ele faz. Inclusive as loucuras. Esse cara é malucão, então eu não consigo ser maluco que nem ele, mas eu vou no show dele lá, eu coloco para fora um pouco da minha loucura. Então aí são as pessoas. O que esse cara está fazendo é entretenimento. Michael Jackson, o rei do pop. Legal, duas coisas fundamentais. Michael Jackson teve que pensar fora da caixinha, porque na época que ele construiu a música pop dele, era uma época do funk, de James Brown e tudo mais. Ele falou, cara, eu vou colocar esses instrumentos aqui eletrônicos. Não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Então ali ele usou um caminho de pensar diferente como arte para entregar. Só que na hora que ele sobe no palco, ele não sobe no palco como um produtor musical. Isso aí foi até o Quincy Jones que fez para ele, o Ted Wiley que fez para ele. Ele sobe no palco com uma meia branca, sapato com calça curta e jaqueta. Isso é entretenimento, isso não é uau, tendência. Não. É como se você olhar o Chimbinha, a Joelma, ou qualquer um desses artistas que se preparam para fazer aquela apresentação com uma característica de mensagem do que ele quer conectar com as pessoas mais do que a música. Porque a música, ela vai e volta. Então, sim, o artista, o meu conselho é, se quer alcançar público, alcance entretenimento. Mas ter arte é a essência de qualquer ser humano. Isso mudou antes, vamos pegar há 10 anos. Era assim que era visto aqui no Brasil ou isso foi, a gente foi meio que aprendendo? O Brasil já faz isso há muitos anos. Em focar no entretenimento e não no... Só que o nosso problema é não entender o que é entretenimento. Entretenimento no Brasil não tem base. Porque se a gente parar para pensar, os festivais de 60 era entretenimento. Que era um discurso político, de um momento político, de uma sociedade, que eles cantavam uma música X, mas tinha todo aquele era um entretenimento, por isso que era programa de televisão. Senão não teria programa de televisão, era só no teatro, né? Era uma coisa isolada. Então isso já acontece. Nosso problema é reconhecer isso. Quando você hoje olha para o Nordeste do Brasil e você tem diversas bandas gigantes, Mastruz com Leite, o próprio Calypso, essas bandas são bandas de entretenimento. Quer dizer, a estrutura de conexão deles é voltada ao entretenimento. E como é que a gente difunde isso quando chega principalmente nas grandes cidades de pessoas pensantes, né? Se achamos pensantes porque estamos aqui no São Paulo, é todo mundo inteligente. A gente não é inteligente coisa nenhuma. Vai em Parintins para você ver o que é uma obra de arte a céu aberto há anos entre caprichosos e garantidos. Isso acontece no Brasil. Aí gringo vem de fora e fala, uau! E a gente aqui não reconhece. Fernanda Porto é um exemplo disso. Eu vi essa mulher tocando nos Estados Unidos, levando para eles cultura, entretenimento e arte brasileira, e o Brasil não conseguia absorver isso. Mas não são as pessoas, porque o público popular, ele não tem problema de ouvir um trabalho da Fernanda Porto. É como se desse o seguinte exemplo. Se você quiser ir na Sala São Paulo, tem dia que é de graça e não é o fim do mundo de cara. Teatro, Sala São Paulo e museu. O brasileiro, como cultura, criou-se uma ideia elitizada de que você, povo, não pode entrar nesses lugares. Aí as pessoas não vão. Porque lá, se eu chegar lá, vai ter gente me olhando com cara feia. Aí aonde ele vai? No artista que vai até ele. Que são esses artistas que saíram desses lugares. Falou, ninguém está olhando para mim, então eu vou chegar nessa galera. E faz o evento. Um exemplo prático disso, existe muito uma briga no Brasil entre samba e pagode, né? Aí o pagode é brega e samba é elite, certo? Com os grandes artistas dessa nossa geração, entre nome, tá? Que aí é um pouco do que o Rafa colocou, que conecta pessoas. Qual é o nome dele? Quem arrisca chutar o nome desse grande artista? Que a gente está falando do artista que todo mundo aqui sabe. Alexandre Pires? Não. Não. Zeca Pagodinho. Esse é um nome que já está aí há 20 anos, que foi pai de Alexandre Pires. O Arlindo era ainda ali fundo de quintal, que era uma outra base, certo? Aí o sistema, que é essa compreensão do entretenimento, adora o Zeca Pagodinho. Ele tem uma imagem de entretenimento, né? Pois é, só que o nome dele é Zeca Pagodinho. Aí grupos de pagode são discriminados.
Ah, eu não entendo. Se o estilo é diferente, quem sou eu para falar se é bom ou se é ruim? Quem fala são os consumidores. Então já existe isso há muito tempo, o problema são essas barreiras. Mas o problema é entender o que é entretenimento. Não são os entreteners, eles existem, eles estão aí. Acho que faz muito sentido isso que você falou, porque acho que não é só talento, né? Tem muita gente talentosa, mas que acho que não entende essa coisa do entretenimento e às vezes não dá certo. Minha curiosidade é, como você faz para medir isso? Porque acho que no começo, como artista, muitas vezes o reconhecimento não é financeiro. Tá? Então como você mede esse crescimento? Sofrimento. Quanto mais você sofrer, mais você está crescendo. Uma hora abre, uma hora a madeira. Porque é onde você percebe. E não é... A ideia de dar certo ou dar errado, está errada. Né? Porque eu posso estar muito feliz com o que eu tenho, eu não preciso ter a mansão, o jatinho e o navio. Aí cria-se a ideia do sistema, que foi construído pelas revistas, pelos Grammys, pelas rádios, onde eu faço com que vocês todos trabalhem muito para um dia estar ali no top 10. O cara vai se matar para chegar no top 10. E depois que ele chega? Porque ele não é o único, porque existem milhares. Como você mede isso? O quanto eu estou sofrendo. E aí, esse sofrimento tem a ver com... Eu estou me esforçando. Eu estou realmente gastando uma energia naquilo que eu acredito. Como entertainer, como músico, como artista, como profissional, como... Eu estou mesmo. Aí eu posso enganar vocês aqui, legal, mas quando eu estou olhando para mim, eu vou saber o quanto. E aí você fala assim, cara, mas tem hora que eu não consigo, estou sofrendo. Mas eu estou vivendo. Um amigo meu, outro dia, contou a história de um primo dele, músico, que estava super revoltado. Porque ele, na vida dele está há mais de 30 anos como músico, e não sei o quê, mas ele tem um trabalho autoral dele, nunca. Aí esse meu amigo, que não tem nada a ver com música, falou assim, cara, quanto tempo mesmo que você trabalha com música, que você vive da música? Uns 30 anos. Já é um sucesso. Você está vivendo da música há 30 anos. Ah, mas você está dizendo que você quer virar o John Mayer. É diferente. Mas quantos anos o John Mayer? E não só o quanto tempo, mas aonde eles estavam inseridos para que as coisas acontecessem. Porque o tempo passa. E aí você se esforça para aquilo. Aí você alcança. Aí você sofre por isso. Aí você percebe que está dando certo. Se esse sofrimento te faz bem, é porque está dando certo. Se esse sofrimento te faz mal, é o que nós chamamos de paixão. Paixão é sofrimento. Então, você mede quando você sente que você está sofrendo por isso. Que aí você percebe que você está trabalhando para isso. E aí não é o que você faz, é como percebem o que você está fazendo. Eu acho Não que, na espera das verdade, a pessoas gente está isso. esperando um reconhecimento, né? Na realidade, eu acho que o resultado, às vezes, eu sinto que para o artista, e até para quem gerencia uma carreira em específico, é ver esse reconhecimento. Eu acho que eu entendi um pouco do que ela quis dizer. E esse é o problema. Porque reconhecimento, nem todo mundo reconhece. É aquilo que eu falei no início. E não tem problema nisso, mas o sistema precisa colocar essa ideia de problema. Mas não tem esse negócio de contexto, por exemplo, esse seu amigo que vive de música há 30 anos, com certeza ele não faz a mesma coisa há 30 anos, porque o público muda, a forma de entregar o entretenimento muda, os espaços mudam, né? Não é eu falando, eu quero que vocês escutam meu rock tocando valsa. Porque às vezes o artista está fazendo um projeto dele que tem todo o direito e dever de manter o que ele acredita e gosta, mas não adianta eu falar para todo mundo aceitar o que eu quero. E eu tenho que tentar encontrar o contexto de onde estão as pessoas daquilo que eu estou fazendo, porque elas estão aí, em algum lugar. A dificuldade é encontrar, mas elas estão. Por isso que vem o sofrimento, porque dói para conseguir encontrar essas pessoas. E nesse encontro de você falar, ali que está meu público, então eu vou conectar com eles, é entender o contexto. E aí entra uma coisa que você citou, que é um dos grandes problemas, e é difícil, porque envolve criação, emoção, é muita carga dentro de um ser humano para conseguir pensar em como entender o contexto, ainda mais que ele está entregando ideias e não só recebendo como artista. Que é entender o seguinte, as coisas mudam. Aí ou o cara tem que entender que ele acredita no que ele quer fazer e faz,
Ou ele tem que entender que ele tem que estar vulnerável aos comportamentos e às mudanças e aos momentos, tanto dele para com ou aonde ele está. Então o Picasso, quando saiu de uma linha, de um processo criativo e foi para outro processo criativo do cubismo, ele entendeu que mudou, de algum jeito ele sentiu, por isso que o artista é mais sensível, e o papel dele é conectar com as pessoas para absorver essa sensibilidade e falar, putz, agora é isso. E não copiar. Porque o grande problema é, todo mundo acha que o 50 Cent chegou fortão e já é o cara famosão do mundo lá, todo fortão. E não é, o cara teve que ir pra academia, mas dói. Puxar peso, para ficar fortão e ficar não sei o que, ficar bonitão. Aquela maquiagem que você olha e fala, nossa, que artista bonito. Demorou para fazer essa maquiagem. Teve um tempo, teve a escolha de quem ia fazer a maquiagem, a escolha da cor. Esse processo todo é o contexto que o artista, se artista, tem que estar ciente que ele precisa entender as pessoas, mais do que a música. Mas se o pintor entender de tinta, ele não é pintor. Aí você fala, nossa, esse cara é um belo de um pintor, olha que obra que ele fez, porque ele entendeu o contexto das pessoas, que ele quer expressar a obra criativa dele. E não, essa tinta vermelha, ela é vermelha, e o vermelho com vermelho dá muito mais vermelho, porque vermelho é vermelho. Agora, como é que uma pessoa vê um traço vermelho e fala, nossa, que incrível essa obra, aí o outro olha do lado e fala assim, meu, essa obra aí não tem, não sei quantos assistiram aquele filme Os Intocáveis, acho que todo mundo assistiu, né, do filme francês, né, tem aquela cena incrível do que é o protagonista lá, falando, não, você não vai comprar essa tela de 15 mil dólares, você tá maluco, isso aí eu faço. E aí ele fez outra coisa, mas pensando em como, o que ele prestou atenção ali? Não foi na tela, ele nem viu a tela, foi na relação que a pessoa teve com aquilo. Aí o que ele fez? Foi lá e fez. Diferente. Ele não era artista, pintor. Ele foi fazer uma coisa diferente. Às vezes é uma música diferente que o cara precisa fazer. Ou se arriscar um estilo diferente. Ou não ter preconceito de tocar com qualquer outra pessoa, ou qualquer outro segmento, ou qualquer outro palco. Fazer o diferente acaba ajudando. E aí ele pinta um quadro lá que depois o cara vendeu e ele jogou tinta no rubranhão lá que estava na parede do quadro. Aonde está a balança do valor aí? Está naquele quadro de tantos milhões que o museu definiu que era tantos milhões, ou desse cara que fez algo do nada sem ser um artista? Ah, ele tem talento, não tem talento? Não é essa a discussão que o artista tem que ficar criando. Ah, aquele cara é bom, aquele cara é ruim, esse julgamento das ideias. O artista precisa menos reclamar e mais fazer, porque se ele é artista que cria, faz, joga. Eu costumo dizer que se 3 pessoas na pracinha falar que seu trabalho é bom, legal. Como é que eu chego em 60? 60 gostou, legal. Não, estou 3 pessoas até agora. Putz, mas eu queria 60 pessoas. Então deixa eu tentar colocar um teclado aqui. O pagode fez com o samba. Mas eu também acho que o importante é a pessoa, quando tem 3, estar feliz de ter 3. E quando tem 60, estar feliz de ter 60. É a mágica eu tenho artista que no começo da carreira o sonho dele era ter um cachê gigante, tocar para 10 mil pessoas. E quando ele chega lá, ele quer o 100 mil. Quando ele chega no 100 mil, ele vai querer 1 milhão. E é uma eterna depressão, na verdade. A felicidade vem de dentro, e não do reconhecimento externo. É que foi um pouco do que o Júlio falou. O artista buscar o reconhecimento das pessoas, ele não está se reconhecendo. Se eu não me reconheço, quem sou eu para cobrar de você que me reconhece? Uma lógica simples da vida, né? Eu preciso primeiro saber quem eu sou, para depois você falar o que você acha de mim. Agora eu não sei quem eu sou, mas eu quero saber o que você acha de mim. Meu amigo, fala você. Eu acho que para o artista o passo mais importante inicial é reconhecer que é um artista e gostar da própria arte. Isso. E gostar da própria arte. Você tem que se definir pelos olhos alheios, né? Você tem que se definir pela sua própria visão. Você olha no espelho todo dia. Se define e aí fala assim, aí sim eu posso aceitar as críticas, ouvir os outros. Não ligar, nem aceitar. Porque crítica... Tem gente que falava... Eu falava uma coisa ontem que hoje eu mudei de ideia. Sempre vai ter crítica, né? Sempre vai ter e isso não é natural. Agora, quando eu sei... De novo, eu acho que no final todo mundo é ser humano que dorme, acorda e precisa fechar a conta. Da vida, não é nem a conta financeira. Porque a conta financeira a gente nem põe na balança aqui, né? Vamos só falar da vida. Aí você pensa assim... eu sou o que sou porque eu acredito ou porque eu quero que as pessoas acreditem em mim? E aí entra um problema sério que vem acontecendo ultimamente. Que nesse exemplo do que era antes, que o cara pegava o cabo, enrolava o cabo, tinha que ensaiar para apresentar,
juntar música, ou mesmo que fosse, ou mesmo se a gente trazer para a área da tecnologia, a ideia da caixa que era difícil e agora é um botãozinho no laptop da Apple, do GarageBand, na hora de alcançar o público, tem gente achando que basta eu colocar no YouTube. E não basta colocar no YouTube. O YouTube não foi feito para você, não é seu. Pelo contrário. O dono do YouTube está falando o seguinte: vai, bobo, põe aí. Não paga nada e ganha tudo. E aí, tantos milhões de views. Mas aí, Herbert, é diferente, por exemplo, se o cara põe no Vevo, que daí já é um canal mais direcionado. Porque está direcionando para o target. Você tem uma questão de marketing. Você acessa o YouTube, já tem o Vevo ali com o artista. Exatamente. Mas não só a marca Vevo. Porque a marca Vevo, dessa época que a gente está falando, era a MTV. Que a MTV hoje em dia, ela, sei lá, ela mudou, né? Mas olha que interessante, naquela época que tinha a MTV, o Michael Jackson, para entrar na MTV, teve que clarear a pele e fazer música diferente. Senão ele não entrava na MTV. E o artista hoje, que quer entrar na Vevo, sequer grava um CD bem gravado. Custa caro gravar na Itália. Custa caro gravar na cena. Não, mas eu faço aqui em casa e dá certo. Não estou dizendo que está errado fazer em casa. Não estou dizendo que tem que ser no estúdio. Não estou dizendo que tem que ser na Itália. Não estou dizendo que tem que ser com o produtor tal. Cada um, de novo, sabe o que é para si e o que faz. Mas não posso eu achar que todo mundo vai concordar. E esse exercício hoje no entretenimento é bizarro, porque as pessoas acham que só porque eu coloquei na rede social está resolvido. E não está resolvido. Pelo contrário, piorou, porque até alguém que está aqui olhando entender o que você está falando. Não, mas espera aí, se o cara não entender o meu clipe, que está bem feito, que está não sei o que lá no YouTube, ou o vídeo que eu fiz, a gente dá mais risada hoje em dia com um vídeo que chega do nada, de um cara que a gente menos espera, do Nordeste ou do Sul, não sei da onde, no WhatsApp, que chega lá aquele vídeo de grupo ou de amigo, do que um programa de comédia na televisão. Então estar na televisão, ou estar nesse stage, nessa plataforma, sem entender o que você está levando, é a mesma coisa que nada. Porque, de novo, volta para a ideia de que o povo, o artista tem que estar, o artista, como é que é essa frase? Tem que ir onde o Os povo artistas têm que ir onde o povo está. está. É isso. Não tem outro caminho. E aí a facilitadora tecnologia depositam-se tudo nisso. Inclusive quem não é nem músico, que não é nem artista, que não é nem... Tem um monte de gente que não sabe o que é pegar numa câmera, mas fala que é cinegrafista, porque bateu uma foto. Tem um monte de gente que explica acha... os youtubers, Ed? Hã? Isso explica os youtubers? Isso explica a burrice da sociedade em aceitar os youtubers. Os youtubers não têm culpa, eles estão certos. Burros somos nós. Porque você falar pra mim que o youtuber é especialista de como manusear uma câmera, e o cara que fez foi o seu, estudou e sabe, não tem audiência nenhuma, eu tô seguindo quem? Eu tô seguindo quem? Agora, o youtuber tá errado? Não, errado tá quem consome. Errado não tá a Globo em colocar novela na nossa cabeça, errado é quem assiste, o controle remoto tá na sua mão. Errado não é o Zuckerberg de colocar rede social para todo mundo, errado é quem fica o dia inteiro dando like. Mas esse errado não é dizer que não é de direito. Mas quanto mais tempo você gastar com Game of Thrones, com Facebook, com televisão, com YouTube, com não sei o que, e achar que os 10% que sobrou você está fazendo o seu trabalho musical, ou estudando o livro de tecnologia, entendendo o que é VR, entendendo o que é 360, meu amigo, você trabalhou 15%, os outros você ficou vendo televisão. Aí você quer que eu compre a 100% que você gastou 15%. Vai assistir Game of Thrones, vai ficar no Facebook, vai ficar vendo YouTube. Então é errado, na verdade, não quem está fazendo, porque é uma extensão do que nós somos. Nós estamos errados em não entender a diferença desses pontos todos. Então eu não sou contra os youtubers, eu sou contra quem segue os youtubers. Você acha que esse é o motivo também das músicas que estão nos tops dos paradas nacionais? São músicas descartáveis, né? Um bom trabalho de som, uma letra rica. Sim. Acho que é justamente por esse motivo também, É. pelo consumidor não saber. É, porque nós somos descartáveis. Eu estou aqui falando hoje, daqui 10 anos eu não sou ninguém. Se eu viver 100 e daqui 10 anos eu não sou ninguém, eu sou descartável. Ninguém é ninguém aqui. Tudo passa. Só que essa música, ela faz parte da indústria do entretenimento. Aí você fala assim, então você está me dizendo que talvez daqui 150 anos o Wesley Safadão pode ser chamado de Beethoven? Pode ser.
Porque vai me dizer que Beethoven era o único cara daquela época? Ele simplesmente foi o cara que nós consumimos hoje. O Picasso, de repente, ele não foi o melhor artista daquela época, mas ele foi o cara que poderia ser descartável naquela época. Aliás, o Beethoven fazia música para casamento. Eu não faço música para casamento. Eu sou artista, né? Um DJ pode falar, não, mas eu gosto. Beethoven fazia, meu queridaço. Até o dia que ele não precisou fazer mais. Para pagar conta, para existir, para ter tempo com o que ele acreditava e queria fazer. Mas as coisas têm que ter um balanço, porque no final do dia é a vida. Então o descartável da música é o descartável do consumo, é o descartável da pessoa, é o descartável você, é o descartável eu. Só que é indústria. Aí é um pouco do contexto. Eu tenho que entender que aquilo faz parte de um momento. Não adianta eu querer viver a música para a Copa, a música para o verão e no inverno. Você é artista de verão? No mundo dos DJs, então, todo mundo quer ser David Guetta, todo mundo quer ser tudo. Como é que chama o japonês lá? Steve Aoki. Assisti o documentário dele agora, semana passada, eu falei, rapaz, que interessante, mas olha o lado do cara. Então, por isso que eu estou falando é muito mais interessante passar o lado negativo, porque o lado positivo todos vocês já sabem, todos vocês têm. Então, não é a música que é descartável e a gente gasta tempo, essa música é descartável. Meu amigo, existia a Nokia. Existia a Nokia, que era o telefone que chegou para arrebentar. Morreu. É pensar que tudo passa. Foi o primeiro que lançou a mensagem, né? Tudo passa. Inclusive a música, inclusive eu, você, todo mundo aqui. Minha última pergunta, depois a gente dá uma pausa, a gente pode comer umas coisinhas aqui e a gente parte para a próxima palestra. Tá? Eu queria saber, assim, você falou um pouco do artista em si, ou do próprio entertainer, dos alguns atributos que ele precisa ter para ter sucesso, né? Considerado o sucesso de um pode ser diferente para outro, mas assim, um pouco, eu entendi um pouco que a perseverança, né? É ter a paciência que você falou, de continuar seguindo e acreditando em si, então muita confiança também, né? O que você diria que são outros atributos necessários para esse profissional de entretenimento, para ele conseguir atingir o que ele mesmo poderia ser considerado sucesso, não um sucesso para os outros, para a sociedade, mas para sucesso para ele, né, da carreira dele? Acho que o grande segredo, ainda mais nos dias de hoje, tem muita informação, muita plataforma, muito do muito, sempre tudo muito hoje em dia, inclusive a crítica. Hoje é muito, né? Hoje em dia a crítica é ligada, não é nem mais só o jornalista, agora tem até o cara que escreve na página, eu te odeio, você fala, nossa, antigamente era só o jornalista que podia falar a resenha do disco, né? Agora todo mundo fala. Eu acho que o grande ponto é a atenção. Como é que eu chamo a atenção das pessoas? Descobrir como é que eu chamo a atenção. Porque tem lá 20 artistas, como é que eu chamo a atenção? E aí, se é colocar a meia branca com a calça preta e a jaqueta como o Michael Jackson fez, e se você se sente feliz com isso, faça. Mas a atenção, né? E aí volta de novo o que foi colocado do público, contexto. Como é que eu chamo a atenção de vocês? Não, e talvez seja um caminho de duas mãos, porque, por exemplo, você tem uma plataforma que nem o YouTube, você tem mais visibilidade, só que ao mesmo tempo você pode ter menos credibilidade, porque você tem muitos artistas, muita visibilidade, só que você não tem o foco, entendeu? O desenho que eu acredito ser fundamental e que eu usei para a minha vida. Quando eu chegava numa reunião, eu tinha que pensar, como é que eu vou chamar a atenção desse cara do outro lado? É muita coisa. E essa atenção do como eu vou chamar é para o cara que está no palco, é para o profissional que está estudando, é para todo mundo. Como é que eu chamo a atenção do meu patrão? Como é que eu chamo a atenção da gatinha no baile? Como é que eu chamo a atenção? E não é como é que eu me apresento. Aí entra um desejo que eu tenho de sociedade, que é, se todo mundo for egoísta, o mundo é melhor. Se todo mundo for egoísta, o mundo é melhor. Nossa! Porque quando eu defendo mais eu do que vocês, eu vou estar bem. Se eu estiver bem e for bom, eu consigo fazer o bem. Desculpem. Senão, não dá jeito. Não adianta eu pegar minha frustração de algo, aplicar em outro, para chamar a atenção de alguém, porque no fundo eu... Primeiro você, né, quando o avião vai cair, se o avião cair, põe a máscara em você, depois no do lado, porque senão você não resolve. Você não ama o próximo antes de amar a si mesmo.
Tá lá, não fui eu que inventei. Aí vem falar pra mim que eu não tenho que ser egoísta. Eu sou um egoísta de carteirinha. Se for bom pra mim e ótimo pra você, daquilo que eu estou fazendo, tá errado. Tem que ser ótimo pra mim e pode até ser bom pra você. Mas eu tô bem. Porque se for mais ou menos pra ele, mais ou menos pra ela, mas foi ótimo pra ele, foi ótimo. E assim a gente diversifica, assim a gente multiplica. Porque não dá pra eu achar que todo mundo... Existem 7 bilhões de habitantes na sociedade. Ninguém é único. Todo mundo morre. Como é que eu chamo a atenção como ser humano diante de 7 bilhões? Aí qual é o nosso eu? Eu vou ser o Obama. Vai ver o custo de ser Obama, para querer ser Obama. Todo mundo quer ser Steve Jobs. Mas ninguém está a fim de morrer. Quero ser igual a Steve Jobs, mas quer morrer? Não. Entendeu? Quero ser que nem o cara rock and roll. Ah, mas você tem um rock na veia? Não. Você vai ser doidão, você vai se jogar, você vai... você vai fazer a coisa acontecer. Como é que chama mesmo o DJ? Steve Aoki. Assistam esse documentário, porque tem muito disso. A frustração que ele tinha de um processo que ele não aceitava do pai dele, ele imprimiu na carreira dele, mas ele sabia o que ele queria fazer desde sempre. Não foi uma coisa tipo, eu odeio meu pai, agora eu vou fazer isso. Não, ele falou, eu sei o que eu sou. Aí você pode odiar o que você quiser, desde que você sabe quem você é. E ele executou isso. E como é que ele chamou a atenção das pessoas? Tacando bolo na cara do povo. Foi um detalhe, de vários, ó. Né? O cara não é só bom porque ele tacou bolo. A Fernanda Porto é um exemplo. Quando ela pegou os instrumentos e colocou ali um drum bass e fez toda essa conexão, uau, o que é isso? Com elementos eletrônicos. O que ela fez? Isso em 98, 99? Por aí. Lançamento 2000. Hoje está sendo entendido. Olha que louco, cara. Então ela foi inovadora. Óbvio que ia ser difícil para ela, porque, pô, lobo solitário. Para todo mundo entender aquilo. Aí você encontra hoje N coisas, muito inclusive na área dos DJs, desse sync do orgânico com digital. Não existia a tecnologia que tem hoje. Então esse processo é como é que eu chamo a atenção. Se cada indivíduo perceber isso, falar, eu sei o que eu sou, como é que eu convenço vocês de quem eu sou, e não do que eu quero ser. Eu quero ser o grande artista, hein? Compre meu ingresso antecipado e... Oi? Você sou eu. Também eu quero ser artista. Vou comprar o meu ingresso, o meu tempo, o meu exercício, o meu trabalho, o meu esforço. Não é dinheiro, não é empresário, não é produtor famoso. É esforço, é estômago, é bater nisso. Aí eu estou preparado. Como é que eu conecto as pessoas? Estando perto delas, entendendo o contexto delas. Porque se aqui ninguém for entender o que eu estou querendo, talvez eu tenha que ir para cá. E esse processo tem a ver com você entender o contexto onde você está inserido. Para você chamar a atenção das pessoas que querem falar com você. E por fim, é a gente construir uma ideia de que nós não temos que fazer o que as pessoas querem. Eu sempre escuto isso. Não, porque agora está todo mundo querendo a música X, agora está todo mundo querendo o estilo tal, agora está todo mundo querendo ser DJ, tem um monte de gente virando DJ. Está todo mundo querendo. Mas você pode influenciar essa tendência, né? Não. Você não acha que Você tem não o caminho influencia, desse? você passa a ser bom na metade do caminho. Porque você não tem que entregar o que as pessoas querem, você tem que entregar o que elas precisam. Então, se você monta um negócio, produto, de vender copo, porque as pessoas precisam de copo, sua empresa é bem-sucedida. Agora, as pessoas estão querendo copo, vou lançar uma empresa de copo também, você vai ter concorrência, você vai ter 1000 coisas que vão acontecer dentro disso. Porque você não está entregando para as pessoas o que elas precisam, só o que elas querem. E amanhã eu posso não querer copo, vou querer xícara. Amanhã eu posso não querer DJ, vou querer... Então, se eu, que estou aqui, criando, fazendo artisticamente algo para levar, como é que eu chamo a atenção das pessoas, entregando para elas o que elas precisam? Aí vocês vão falar assim, caraca, velho, fudeu. É muito difícil. Aí eu vou falar o palavrão, foda-se. Agora começou? Foda-se. Quer ser? Vai. Não, eu não aguento. Então compra o ingresso e assiste o show da Fernanda Porto. Você não tem coragem de pagar esse preço, compra o ingresso e assiste o show. E tá tudo certo. Mas todo mundo quer ser... Todo mundo. Eu quero acabar aqui e vou perguntar, e aí, Sérgio, como é que eu fui? Fui bem? Todo mundo quer aprovação.
Você é ser humano, todo mundo quer. É da natureza. É da natureza. Agora você imagina um artista que tem a ideia dele, que pensa que ele está fazendo a melhor coisa do mundo, que se ele não fizesse aquilo, o mundo não ia ser o mundo que é hoje. Esperar que 10 milhões de pessoas falem o seguinte, você, like. É difícil. Então, ser ou não ser? Isso é a questão. Ser ou não ser? Como é que eu chamo a atenção das pessoas? Como é que eu conecto as pessoas? E como é que eu entendo quem eu sou? Acho que tem muita psicologia envolvida. 99%. 1% é quando você morre. É engraçado você falou isso, eu lembrei da Cia. Sim. Acho que ela é um caso muito... Bem isso que você está falando, ela era super bem conectada já na indústria, compõe para todo mundo. A Rihanna, sei lá, já tinha um trabalho autoral. Se você entrar lá e procurar o trabalho dela, já tinha um trabalho autoral mostrando o rosto e tal. E aí eu acho que ela teve essa sacada do entretenimento, cobriu o rosto, inventou toda aquela coisa com a dança e as representações e... Pum. Cirque du Soleil é um outro exemplo. Tem um livro que chama Oceano. A Estratégia do Sono. Conta muito a história do Cirque du Soleil, é um exemplo. Né? Pô, o pessoal já não está mais querendo ver ali animal sendo massacrado, virou o que virou. Então se reinventar todo dia, entender quem você é, entender os desafios, sofrer por eles, se esforçar por aquilo que você acredita. Mas no final de tudo, gente, é conectar com as pessoas. O problema é quando a gente perde isso aqui, ó. Isso aqui alimenta. Eu me alimento, vocês se alimentam, as pessoas se alimentam. Quando a gente perde essa conexão, você não consegue construir. Porque nós somos feitos de pessoas, né? Elas precisaram de 2 por existir. A gente vai transar legal que sair essa obra-prima, mas a gente vai transar, como 2. Precisou de um esperma e de uma barriga, não tem jeito. E a gente às vezes quer fazer tudo muito sozinho, ou pensa muito sozinho. Mesmo que as dificuldades atrapalhem, é sempre bom ouvir as pessoas, perguntar, dividir, trocar, conectar, gastar tempo com... Eu acho que o Said, eu diria que ser um entertainer ou estar na indústria do entretenimento é entender o contexto. Se você não entender o contexto, isso é difícil. Mas é de direito também, tá, gente? Também não estou aqui também pregando que todo mundo tem que fazer. Cada um escolhe o que quer e para que quer. Se você não me cortar, eu continuo falando.